tarde para quem está aí do outro lado da tela, participando de mais uma live do POL UK. O POL UK está sempre buscando temas, informações para compartilhar, enriquecer aí a nossa prática docente, ou para quem é incentivadora, estamos em mulheres aqui, acho que hoje, né, só, e manter viva a nossa língua portuguesa de herança em tantos lares aí espalhados mundo afora. Eu sou a Cristine Selle, sou cofundadora do Português de Herança, junto da Camila Franco, e nós estamos na região de Warwickshire, aqui na Inglaterra. Eu vou passar a palavra para as minhas duas companheiras dessa noite, a Roberta e depois a Camila. Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou a Roberta, Lucchini, eu também faço parte do POL UK, eu moro na região de West Midlands, na Inglaterra. Eu trabalho junto ao POL UK fazendo treinamentos, né, treinamentos continuados, e também como professora de teatro na oficina de teatro do POL, sempre buscando aí maneiras de a gente manter os alunos engajados, no intuito de fazê-los querer aprender sempre mais do nosso português e também da nossa cultura brasileira. É um prazer estar aqui com vocês, Regina que está aí, né, lá dos Estados Unidos. Nós vamos saber um pouquinho mais de vocês daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigada. Camila. Olá, pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, nessa troca, né, de experiências e de conhecimentos. Eu sou Camila Cutayar, eu moro em Oxford, sou formada em letras e magistério, antigo magistério, e eu fundei a Turma dos Brasileirinhos aqui de Oxford em 2017, e estamos seguindo aí, sem pandemia, com todos os desafios, e a gente sempre busca aprender mais e mais, sempre, e é muito legal estar aqui com vocês e com as minhas amigas do POL UK. Então, vamos começar? Vamos começar. Bom, já que nós vamos dividir sugestões, metodologias, ideias, vamos pensar rapidinho sobre esse nosso tema aí, o engajamento, né? Que engajar alguém funciona como um termômetro, um medidor que vai refletir na participação desse aluno, né? O quanto que essa experiência do aprendizado está sendo significativa, porque o ensino acontece quando ele tem significado para aquela criança, né? Para aquele adolescente, até um adulto. Então, antes disso, a gente vai assistir alguns videozinhos curtos que nós separamos de tipos de professores. Então, para a gente dar uma descontraída, a gente vai brincar aí um pouquinho, vocês assistam e tentem reconhecer que tipo de professor é esse, se vocês se identificam, se a gente se identifica com um deles. Ou vocês podem, de repente, citar aí para nós outros tipos que vocês lembrarem e vai dividir aí no chat com a gente. Né, Rô? Vamos passar o primeiro? Good morning, class. How are you doing? Tudo bom? Matheus, aproveita e faz um favor pra mim. Eu vou só pegar um café rapidinho ali embaixo. Você vai ligando na tomada, por favor? Gente, eu vou ali embaixo pegar um café. Vão abrindo na página 21, que a gente vai ver uns vocabulários e depois tem uma atividade super legal, tá? 2 minutinhos. Tem aquele professor aí misturando línguas, o professor que chega e foca em outra coisa. Vamos ver se vocês... Qual é a opinião de vocês sobre esse tipo de professores? Porque se vocês quiserem opinar aí no chat, vocês podem colocar. Vamos para o próximo? Vou fazer mais uma rodada teste e vocês me acompanham no refrão aqui, pode ser? Então chega aí. Vem, 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 vem. Na oxidação, o ánodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Como ele é aqui? Cara, só cantor profissa. Coisa linda. Mateuzinho, mas tem até um falsete ali que eu vi. Eu vi, pô. Vamos nessa, moçadinha. Vamos fazer a Vera? Tem o professor performático, né? Que dá show e o aluno espera. O aluno vai para uma festa todo dia, né? Precisa ver se esse aluno todos gostam. Então, vamos passar para o próximo. Tem aquele professor detalhista. Pessoal, aqui nós temos todas as fórmulas que vocês precisarão. É muito importante. Eu fiz aqui um quadro negro. Vocês terão somente 5 minutos para copiar tudo. Agora, 5, 4,
3, 2... Todo mundo é o caos, né? Os alunos piram com esse professor, de nervoso. Próximo. E tem a professora que completa tudo. No dia 7 de setembro foi proclamada a independência do Brasil. E quem proclamou foi Dom Pedro I, às margens do rio Ipiúra não, né, Afonso? Ipiranga. Isso a gente faz até com filho, né? Eu já te falei que não pode. Não sei se vocês fazem em inglês, né? Ou fazem em outra língua. A gente faz bastante. Próximo. Tem um professor piadista que adora pregar uma peça, piada de tiozão. Eu sou especialista nisso. Pessoal, bom dia, tudo bem? Sabe que dia que é hoje? Hoje é dia P. P, professor? Sim, P de prova. P de passei direto. Mentira, é P de pegadinha. Essa foi boa, hein? Tem prova não. Acorde o Pedro ali que ele desmaiou. Tem prova não, Pedro? Esse professor acha que está fazendo graça, né? Vamos para o próximo? Acabou? Ok. Então, no nosso próximo slide aí, a gente vai detalhar um pouquinho o que esse aluno engajado, ele transmite para nós, né? Então, quando a gente percebe que a nossa aula está com significado para esse aluno, ele se torna um aluno ativo, né? Ele se torna ativo na sua própria aprendizagem, ele fica ansioso para responder, ele quer participar, ele se esforça, ele se sente inspirado quando vai ter a nossa aula. Então, aí a gente colocou algumas sensações, a forma como o aluno reage, né? Então, os resultados são excelentes, ele cumpre os prazos, ele é ativo, né? Ele fica eufórico, ele se envolve. E na prática, isso se manifesta de uma forma em que o professor se empenha cada vez mais. E a gente tem que lembrar também o seguinte, que às vezes o aluno colaborativo, ele não é aquele aluno que fica quietinho, né? O aluno que fica eufórico também significa que ele está ali, às vezes, de repente, engajando outros colegas para participarem de uma baguncinha, significa, às vezes, que ele está fazendo uma conexão, né, com o que ele já sabe e com o que ele está aprendendo. Então, a gente tem que ter esse olhar aí abrangente de que não é só o aluno quieto que participa, que responde, que tem aquela disciplina que a gente espera. Às vezes, o aluno agitado também está participando, claro que de uma forma significativa para nós. E aí, para nós, para o professor, né, Rô, no próximo slide, a gente, quando percebe que esse ensino está significativo, a gente acaba se empenhando em criar novas aulas, novas metodologias, em buscar, em estudar, e a gente transfere para que o aluno faça essas conexões. A gente cria aulas mais multidisciplinares, abrangendo vários conteúdos, e isso para nós é uma forma da gente ver que esse termômetro está funcionando, né? Passa para o próximo, Rô, tinha o nosso slide sobre o professor, como que o professor se sente, não era? Olha lá, ele provoca aí sensação de dever cumprido, né? Que o desafio de tornar tudo cada vez mais engajador, então a gente se empolga, né? A gente começa a fazer algumas analogias, eu posso trazer tal vídeo, eu posso misturar com fazer uma receita depois daquele conteúdo, né? Ele tem alegria de que os alunos estão felizes na sua aula, porque, na verdade, o que nós queremos é ser feliz, e feliz também aprendendo, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a Roberta, ela vai dar continuidade aí ao nosso estudo aí que nós trouxemos para vocês. Pois é, Cris, é muito legal isso que você falou, né? Porque a gente tem a impressão que quando a gente fala do aluno engajado, é só um trabalho com o aluno, mas a gente, como professor, também tem que se trabalhar, né? A gente também tem que se engajar, porque se nós não estamos engajados, dificilmente nós vamos conseguir provocar esse engajamento. Não inspira, né? Exato. Exatamente, a gente não inspira, né? Eu trouxe aqui para nós, a título de curiosidade, a pirâmide de Glasser, que vocês já devem ter visto ou ouvido falar, né?
É uma pirâmide que mais ou menos trata da questão da aprendizagem, não do engajamento em si, mas da aprendizagem, como que a gente aprende, né? E eu acho muito interessante a gente sempre olhar para ela, porque ela me inspira um pouco, assim, a pensar se eu tô, o que eu estou provocando no meu aluno, né? O que eu estou levando para ele. Essa pirâmide, o William Glasser morreu em 2013 e ele era um psiquiatra americano. Quem está aí, a Regina, né, que está nos Estados Unidos aí, não sei se você já ouviu falar, ele tinha uma teoria que era a teoria da escolha, né, que nada mais é do que a gente mesmo fazer as nossas escolhas, é o que o nome diz mesmo, mas ela começou a ser usada na área da educação. E ela prega, né, assim, que o desejo de aprender tem que vir de dentro para fora, né? Então, o aluno tem que querer para ele poder aprender. Não adianta a coisa chegar até ele se ele não foi incitado a querer aprender aquilo, né? E o professor, de acordo com a teoria do Glasser, ele vai funcionar como um guia, né? Ele é um guia para um aluno, e não é o chefe, né? Não é aquele professor tradicional ali, que é o chefão dentro da sala de aula, né? A gente olhando para essa pirâmide aqui, coloca aí no chat para mim, gente, aonde vocês acham que entra, a partir de qual porcentagem aí que entram as metodologias ativas? Olha para essa pirâmide aí. Onde que tem alguma coisa relacionada com o engajar, com o trocar, né? Que é quando a gente pensa em uma metodologia ativa. E, Rô, deixa eu só ler aqui alguns comentários. A Ana Silva falou que às vezes temos a ideia de um aluno perfeito, né? E nem sempre é assim, a gente tem que se adaptar bastante. A Amanda também falou sobre engajamento mútuo, né? Que é fundamental em qualquer aula, em qualquer relação professor-aluno. Troca, né? Exatamente. É a troca, exato. É a troca, exatamente, né? E as metodologias ativas, gente, grande parte delas trazem em si essa ideia de que o professor está junto com a turma, né? E só disso acontecer, a gente já consegue vislumbrar um pouco essa diferença de uma sala de aula tradicional, né? A Amanda colocou aqui, o engajamento mútuo quando fazemos, 80%, a partir dos 80%. Escrever, que a gente já entra ali, né? Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar, catalogar. 70%. No 70% nós temos conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Já tem aqui alguns aspectos, não é, gente? O próprio perguntar, né, já é uma forma de ser ativo. Relatar, né, como se fosse um reconto, né? Então você já ouviu, você já está, aquilo já passou pelo seu cérebro, pelo seu primeiro filtro ali, você já está contando aquilo talvez com outras palavras, trazendo novas ideias. O debater, né, que é quando você fala com outra pessoa. Praticar, né, colocar na prática, que está aqui, está nos 80%, né? O praticar. O resumir também é uma forma da gente ser ativo, porque a gente pegar o grande e fazer ele ficar pequeno, né? Elaborar, ilustrar, porque quando a gente faz a gente ouve uma história, a gente ilustra, é como se fosse um reconto, né? E ali você vai colocar suas emoções, quando você no seu traço, tudo isso. Então, a gente já tem ali sintomas de metodologias ativas com 70% de fixação de aprendizagem. É muita coisa. Se a gente olhar para essa pirâmide e olhar quando a gente só lê, a gente tem 10%, né? Se a gente escuta, 20%. Se a gente vê, 30%. Se a gente tem dois sentidos funcionando, ver e ouve, passa para 50%. E quando a gente começa a se envolver, a gente aumenta para 70%. Então, é muito grande essa porcentagem. E é por isso que trabalhar com formas ativas é tão importante, principalmente quando a gente trabalha com o português como língua de herança. Porque a gente sabe que a criança não está exposta a essa língua 100% do tempo, a gente sabe que essa criança vai se distrair, a gente sabe que essa criança, às vezes, vai sair do seu encontro e vai voltar a falar a língua do ambiente, né, a língua majoritária. Então, a gente pensar em metodologias ativas para ensinar é muito importante. É por isso que eu vou falar um pouquinho delas aqui para vocês. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, porque a gente tem outras coisas para poder falar, mas então, se é vontade depois de mandar para a gente perguntas no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer em responder, ou aqui no chat também, né, se a pergunta surgir aqui agora, por que não? Óbvio que a gente está aqui para isso, né? Bom, chegou aqui para vocês, que às vezes muda para mim, mas não muda para vocês, aqui entrou, né?
Storytelling. O storytelling é muito conhecido, né? Está sendo muito utilizado também agora em outras áreas, né? Principalmente na área de marketing, porque já se percebeu que quando se conta uma história, as pessoas engajam. A galera do marketing, que não é boba nada, já pegou isso, já está super utilizando disso para vender, né? E o storytelling vem de onde? Quem chuta aí? De onde vem o storytelling? De onde será que nasceu esse tal de storytelling? É muito difícil de pensar, né? Camila mandou aí, dos grios, Camila. Pelo que eu sei, essa arte de contar histórias vem dos griots na África Ocidental, que eram comunidades que não faziam uso da escrita, então a transmissão de histórias, conhecimentos e saberes era feita pelos anciões das vilas. Eu não conhecia esse termo, obrigada aí por ter trazido. Eu sou da área teatral, né? Não sei se todo mundo aqui sabe. E a gente estuda a história. Povos que contam suas histórias pela fala e não conheciam a escrita. A gente já tem, né, assim, resquícios da contação de história, né, nas primeiras civilizações, pelos desenhos, né, que a gente encontra nas... Me lembra a palavra aí, gente, o nome? Os desenhos nas cavernas aí, os desenhos rupestre. As pinturas rupestres, obrigada. As pinturas rupestres, né, já são indícios de contação de história, através dessas pinturas que os historiadores já têm indícios de como as civilizações viviam, né? Então, eles já retratavam ali parte das suas histórias. Então, assim, é claro que quando a gente fala de telling, a gente está falando de linguagem, né? A gente está falando de traduzir isso em linguagem. E aí vem, sim, das tradições, a gente pode falar que vem das tradições orais, quando a gente já tem uma língua desenvolvida, né? Mas vem exatamente dessa cultura popular, de se contar, de se passar para o outro, né? E é assim que a gente se engaja, é assim que a gente faz o outro se engajar. E é claro que a contação de história, gente, ela tem ela percebeu-se que há uma certa estrutura, né? O Joseph Campbell traz para a gente aí, no livro O Herói das Mil Faces, uma estrutura de storytelling que vem sendo usada na área de marketing também. A Caverna dos Sonhos Esquecidos é uma boa referência para aprofundar no tema da Idade Antiga e contar histórias. Aí, a Camila está super por dentro. Obrigada, Camila. Anota aí, gente. Ótimas referências. O Campbell divide introdução, problema, recusa ao chamado, que é quando o herói encontra os seus obstáculos, né? Aí vai buscar ajuda, vai superar as etapas, vai conquistar aos poucos seus objetivos, vai ter um desafio final, e aí a história vai ter o seu fechamento, né? E no ensino, como que a gente usa storytelling? Transformando textos de material didático, pedindo aos alunos que transformem o que eles aprenderam em pequenas histórias, encenando, mas a gente vai chegar aí em outras opções também. Eu vou passar aqui para a aprendizagem baseada em problemas, que é o Problem-Based Learning, né? A gente também conhece aí até a sigla, né? PBL. E essa metodologia ativa, ela surgiu no Canadá na década de 60, 1960 mais ou menos, para cursos de medicina. E a ideia era que exatamente aparecia um problema, né? Legal, a gente colocou aqui junto, né? Problematização e aprendizagem baseada em problemas, porque os nomes são parecidos, né? Mas são coisas distintas. Então, é legal poder falar um pouquinho dessa diferenciação, porque a aprendizagem baseada em problemas, você tem um problema pertinente ao que se aprende. No caso, era o curso de medicina, né? Esse problema é apresentado, possíveis explicações para esse problema vão ser buscadas, vai se alterar o enunciado do problema, tem toda uma sistematização para funcionar. Vamos formular novos objetivos, os alunos vão buscar conhecimentos adicionais e vão compartilhar os resultados, no intuito de resolver o problema, né? Então, se quer um resultado, se quer realmente solucionar aquele problema. O problema é efetivo, vai mobilizar o conhecimento, né, dos envolvidos ali para resolver a situação. E é claro que para poder fazer isso, os alunos, né, os envolvidos ali, que são os protagonistas dessa resolução. Já a problematização, ela traz uma pergunta mais inerente ao contexto social. E
vai se pensar, vai se debater, vai se refletir a respeito desse problema, vai se investigar, vão se criar hipóteses, vão se tentar aplicar na realidade essas hipóteses ali pensadas, mas a ideia não é resolver o problema, é debater o problema. Debater um problema social, um problema cultural, um problema inerente à sociedade, mas não se busca exatamente solucionar aquele problema, tá? Então, essa é a grande diferença aí de uma para outra. E, claro, a dramatização, que está geralmente muito unida ao storytelling, né? Porque se usa muito storytelling no intuito de se dramatizar, que é fazer uma atuação, né, daquela história ali, que não precisa ser uma história de livro, pode ser uma história elaborada, uma história criada, né, com personagens ali que vão ser criados pelos alunos. Mas vale lembrar que a dramatização tem elementos diretos do teatro, quando a gente pensa em como que a gente utiliza ela no ensino, no intuito aí desse nome em português, porque a gente já sabe que em inglês a gente usa drama, e que drama nem sempre é a montagem de uma peça de teatro, né? E quando a gente fala em dramatização de algo, a gente está pensando numa encenação, aqui nesse caso, e aí a gente precisa pensar num roteiro, a gente precisa pensar, talvez ali se vai ter um figurino, um cenário, quem vai ser o aderecista e tudo mais, né? Passando aqui para o próximo, mais algumas metodologias ativas aqui para vocês relembrarem ou conhecerem, ou, né, pelo menos para ter aí no leque. A gente não pode deixar de falar do movimento maker, né, que é um movimento aí de botar mesmo a mão na massa, de se criar uma solução através da confecção, né, disso. Então, é um movimento muito ele veio de um nome que a gente conhece bastante, né, principalmente aqui na Inglaterra, o povo ama, que é o tal do DIY, do it yourself, né? Faça você mesmo. Aqui vende kit de do it yourself para tudo. Até no supermercado você acha o kitzinho para consertar dente, quando você quebra o dente. Gente, achei bizarro o dia que eu vi isso. Vende um dente de plástico para você pôr no buraco, uma cola para você colar o dente. Quer dizer, faça você mesmo, né? Quem precisa de dentista, não é mesmo? Você pode ir no supermercado comprar um kit e resolver esse problema. Não é bem assim, né? Mas, enfim. O movimento maker, então, ele vem nesse intuito da gente causar autonomia, né? Estimular a autonomia, estimular a autoestima, estimular a criatividade do aluno, elevar o desempenho escolar por conta do raciocínio lógico, né? De como que ele vai se encontrar ali, como que ele vai fazer para solucionar aquele desafio proposto para ele, executando algo. A aprendizagem por projetos, a gente já deve conhecer bastante, porque ela é muito usada há muito tempo, né? Que a gente pensar em um projeto, a gente vai construindo esse projeto com os alunos, né? Eles vão desenvolvendo atividades e geralmente tem um objetivo final, pode ser uma exposição, pode ser fazer um portfólio, fazer um livro, enfim, pode ser aí vai da criatividade aí do professor e da turma. E ela é bastante usada nas escolas também, né? É engraçado porque a aprendizagem por projetos, ela é muito usada em escolas que tem um sistema bem tradicional, mas faz o uso da aprendizagem por projetos. Então, isso é bem legal, a gente pensar que já se percebe, mesmo nos lugares tradicionais, a importância de se dar espaço para ser criativo, para colocar a mão na massa, né? A instrução em pares nada mais é do que colocar os alunos para debater entre eles, talvez trazer uma solução em conjunto, e aí sim, né, com isso a gente vai estimulando o raciocínio, o próprio respeito, né, a gente vai elevando a autoestima, porque o aluno consegue colocar a sua própria opinião, vai aumentando a segurança desse aluno, vai melhorando a sua comunicação, e por aí vai. Então, a instrução em pares é muito útil, nesse sentido da gente criar esse ambiente de troca dentro da sala de aula, né, ou dentro do ambiente de ensino. Deixa eu te falar aqui tem uma listinha aí no final, né, da gamificação. A gamificação, gente, eu acho importante falar que é mais do que se jogar alguma coisa, né? Quando você joga um jogo, não significa que você está gamificando a sua forma de ensinar, tá? Você pode usar elementos da gamificação para ensinar o que você ensina, e não necessariamente você precisa jogar um jogo. Você pode, por exemplo, quando você faz uma disputa, né, com seus alunos, você cria 2 times, isso já é um elemento de gamificação. Quando você coloca tempo para executar uma tarefa, isso já é um elemento de gamificação, né? E para você fazer o uso da metodologia de uma forma geral, aí você vai ter que estudar todos os passos aí para se ter algo gamificado em sua forma pura. Mas vale dizer que há forma de se gamificar o ensino sem se fazer o uso da metodologia completa de gamificação, tá?
Já se é a gamificação, quando a gente usa alguns elementos advindos do game, né? Porque esse nome aí suga aí do nome game. A sala de aula invertida, que é você enviar para os alunos um material para eles se prepararem antes da aula, e na aula você vai debater aquele material, geralmente vídeo ou um texto, fazem muito isso nas universidades, né? O professor dá aquele tanto de texto para ler, para debater na sala, e ninguém lê, ninguém xeroca, aquela coisa. Mas há muitas utilizações da sala de aula invertida de sucesso, né? Principalmente quando se faz um vídeo, ou quando se cria o porquê do aluno fazer aquilo, né? Quando a aula é engajadora também, não adianta só você usar a sala de aula, se na hora que o aluno chega na sua sala, você senta todo mundo lá e fica olhando para a cara um do outro, né? O que mais você vai trazer para engajar o seu aluno? E o STEAM, que vem aí, é muito utilizado nos Estados Unidos, né? Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, né? Então, é a união de todas essas áreas aí, no intuito de tornar o aluno um aprendiz completo, né? Na hora que você faz a união de tudo isso em uma atividade ou um bloco de atividades, você consegue fazer o aluno aprender num todo e em todas essas áreas aí. Vou passar a palavra para a Camila, porque eu já falei demais. Olá, pessoal. Claro que a minha internet agora está dando como unstable. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, sem problemas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Sim, Camila, está chegando aqui para a gente. Sim. Então tá bom, porque para mim, eu não consegui te ouvir muito bem, mas vamos lá, qualquer problema você coloca aí no chat, por favor. Bom, então vou falar um pouco sobre o que fazer para atrair esse aluno, né? Então, várias dicas, vários acessórios aqui, recursos que nós, como professoras, devemos saber já, né? Então, jogos muito criativos, muito... Agora cortou, né, gente? Agora cortou. Agora cortou mesmo. Agora a Camila caiu. Ela caiu? Eu vou continuando aqui, a hora que ela chegar, ela pega o bonde andando, né? Só para a gente não parar. Voltou. Você voltou? Vocês estão me ouvindo? Ai, gente. Estamos ouvindo, Cá. Pode falar. Voltou. Problemas técnicos aqui, tá? On and off. Bom, então, sobre os jogos, né? Por que é importante? Porque o jogo ele tem um começo, um meio, um fim, e várias outras atrações, né? Então, eles engajam os alunos ficam motivados, ficam animados, todo mundo sempre quer jogar um jogo. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir muito o jogo com brincadeira, né? Porque a brincadeira, ela não tem um fundo em si, não tem um objetivo em si. Mas é claro que, né, é a diversão pura, então sempre é bem-vindo nas aulas a gente fazer qualquer recurso para animar os alunos. Artes, então, em todos os sentidos, né? Pintura, esculturas, desenhos, que os alunos adoram fazer colagens, então eles vão estar sempre muito mais engajados. Vídeos, né? Mostrar, principalmente para nós que trabalhamos com o Paul, então, assim, as crianças aqui no exterior, então é sempre legal a gente mostrar o vídeo, o que está acontecendo no Brasil, qual que é o desenho que eles assistem lá, e os clássicos que a gente sempre assistiu e ainda acho que ainda assiste, né? Então, como Turma da Mônica, Sítio do Pica-Pau Amarelo, então tem aí um elemento cultural muito forte que a gente pode usar com os vídeos e as crianças adoram, né? Porque estamos na era da internet, do tablet, do celular, então, assim, tudo que é vídeo, acho que automaticamente, instantaneamente, já atrai um aluno. Músicas também, a gente pode trabalhar muita coisa com música, né? Vocabulário, pronúncia, elementos culturais diversos e, claro, bons livros, né? Que são a base aí da nossa prática pedagógica, da nossa pesquisa. Então, a gente sempre vai procurar os livros bons. Eu acho que isso é importante também. Escolher os livros, escolher os autores e adaptar esses livros, principalmente para nós que trabalhamos com o Paul. Então, o nosso aluno é diferente do aluno do Brasil, que nasceu ali, que já tem aquela cultura já desde o berço. Então, para os nossos aqui é mais difícil, é mais complicado. Tem aluno que tem conexão ainda, os pais incentivam isso, tem outros que
isso chega mais tarde, então a gente tem que motivar, tem que adaptar muito, mas bons livros também sempre atraem os alunos. Ok, vamos passar para o próximo slide. Porque as pessoas não têm noção de como a gente, principalmente os professores que trabalham com infantil, de como a gente tem que fazer um negócio de fantasia, do lúdico. Né? Você pega folclore, você pega dia do índio, dia do não índio, herói. Só que a Globo, você viu lá um programa da Globo, daquelas fantasias, e eles têm lá um Projac, uma Renner só de fantasia. O que o diretor falar, eles têm, quero fazer uma fantasia com unha de macaco virgem, eles conseguem. Gente, não, a gente tem que olhar qualquer fantasia e pensar, como que eu vou fazer isso com TNT e EVA? Tá ouvindo aí, Camila? Chegou Gente, o vídeo aí para internet vocês, gente? tá bem ruim. A gente passou Vocês estão me ouvindo? Estamos. Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Estamos. Acho que a internet dela não está colaborando, né? Acho que ela não está ouvindo. Camila, eu vou seguindo aqui, então, esse videozinho, né, que ele fala do TNT e do EVA. Vocês estão me ouvindo? Vocês assistiram o vídeo? Gente, me perdoe, a minha internet hoje está falhando. Cá, nós assistimos ao vídeo e nós estamos te ouvindo e te vendo. Pode continuar. Ok, vocês me ouvem bem, porque Sim. Eu estou ouvindo a conversa falha. Pode falar que acho que dá para te escutar. Agora ela travou. Ok. Bom, então esse videozinho, espero que vocês tenham conseguido assisti-lo. É só para ilustrar um pouquinho de uma forma meio divertida, como nós, professoras brasileiras, já temos a criatividade em nós, acho que no sangue, né? Então, aí, como a gente tem que, às vezes, usar quaisquer materiais e usar bem a criatividade, reciclagem, usar materiais coloridos e diversificados, né? Então, aí foi só um videozinho para ilustrar isso que a gente usa, né? Os reciclados, EVA, cola quente, então faz toda aquela parafernália para atrair os alunos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre fatores importantes a serem considerados, né? Então, são fatores que espero que para a maioria de nós seja o senso comum, né? Então, tom de voz. Aquele professor que fala com voz firme, não precisa gritar na sala, mas com uma voz firme, porque acho que todos nós, ou pelo menos a maioria, já teve aquele professor que fala assim, baixinho, você não entende nada, ou o cara fala muito baixo, ou ele lê, né? Então não tem uma interação com o aluno, então tom de voz é importante. Tempo de fala também, eu acho que, de novo, mais uma vez, é importante para nós que trabalhamos com Paul. Então as crianças algumas já têm uma certa dificuldade de compreender o português. Se a gente ficar falando demais, é capaz de piorar a situação daquele aluno, confundi-lo ainda mais. Então, assim, o tempo de fala, deixar ele se expressar, porque é a gente que quer avaliar o português dele, né? Então, deixá-lo se expressar, e isso entra junto das clarezas das instruções. Então, instruções claras, né, para os alunos, não, evitar falar muito, né? Quem tem que falar demais é ele. Ele, tudo bem, porque a gente está vendo pronúncia e outros aspectos da fala. Disposição ao dar aula, né? Então, assim, animação, energia positiva, nada de desânimo, tipo, que saco, sábado de manhã tem que dar aula. Não. Então, a gente tem que mostrar essa disposição ao dar aula, sempre animados. Eu não sei se vocês já viram por aí, mas há um tempo atrás estava rolando na internet um videozinho de um professor chinês que gravaram ele no corredor antes de entrar na aula. Então, antes de entrar na aula, ele para, ele respira, ele faz até assim uns gestos assim com a boca de sorrir, tipo, vamos lá, alegria, mesmo que a sua vida pessoal esteja uma droga, né? A gente tem que saber deixar a vida pessoal de lado enquanto você está dando aula,
o aluno que é o centro da atenção e você tem que, né, energia, ânimo, humor, né? Aí também entra o humor. Então, sempre bem humorado, né? Cuidado para não ser aquele professor piadista, né? Que tudo vira uma piada e aí você vira um cara chato. Então, o humor, assim, no sentido de engraçado, quando é engraçado, e bom humor, né? Então, você de bom humor, não ficar fazendo piada o tempo todo. Paciência. Isso a gente tem que ter muita, né? Muita paciência, então, principalmente com os que falam devagar, com os que estão aprendendo, para não traumatizá-los, né? Porque às vezes nós temos vários tipos de aluno, então a gente tem que ter paciência com todos eles, né? Principalmente com os que estão se esforçando mais para falar português. E planejamento, que é a base de tudo, né? A gente tem que planejar o que vai fazer com o aluno, né? Eu acho que planejar a mais nunca é demais. Então, sempre tem que ter em mente o que a gente vai fazer. Tudo bem até agora? Vocês estão me ouvindo? Camila, queria te interromper aqui para poder perguntar para quem está assistindo aí se tem algum caso para contar para a gente de algum desses fatores importantes aí, né? Do excesso, da falta de algum deles, ou alguma coisa para acrescentar nessa listinha aí dos fatores importantes que devem ser considerados. Quem quiser contar um caso para a gente, a hora é agora. Abre o microfone para poder contar um caso aí que aconteceu consigo em uma das aulas ou enfim, voltamos da vida. A Karina até fala, né, que é sempre bom a gente ter sempre carga extra na manga. É verdade, professor, ele tira ali da cartola várias ideias, né, porque surgem oportunidades, ou de repente aquilo não funciona, você tem que ter sempre algo novo para mudar aquele clima que se forma, né? Alguém tem algo aí para adicionar para nós? A Camila levantou a mão. Camila, deve ter um caso bom para nós aí. Sempre tem, né, gente? O Eu negócio tenho, é que a gente pede, eu tô com vergonha de compartilhar. Não. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Na verdade, assim, eu venho de muito tempo, de muitos anos na educação formal, né? Então, eu lendo aqui as coisas que a Camila estava falando e o slide, eu falei, meu Deus, eu sou o tempo de fala, porque eu venho de uma estrutura estabelecida da educação formal, onde eu dava aulas expositivas, onde eu partia do pressuposto de que os alunos tinham um conhecimento prévio, onde tinham o domínio da língua, e aí eu monto aulas particularmente, eu acho que muito boas, mas que eu não consigo atingir esses alunos, porque eu parto do pressuposto de que eles trazem uma bagagem para a aula que ainda nesse momento eles não têm. E aí, começando o curso da Roberta na última segunda-feira, virou minha chavinha, né? Vamos colocar o pé no freio, esse tempo de fala tem que ser diminuído, o meu protagonismo tem que ser diminuído, e estou aqui aprendendo de novo. Legal, Camila, obrigada por compartilhar. Gente, é isso mesmo, né? A gente se reconhecer é tão importante, e é difícil a gente se reconhecer, né? Eu às vezes, saio da aula tão cansada, e aí eu paro para pensar que é porque eu fiquei fazendo gracinha a aula inteira, até coloquei no início, né, que eu sou a palhaça, né? Porque eu tenho essa coisa do teatro, do timing, né? Um pouco da comédia, e eu gosto de fazer isso, mas tem hora que eu falo assim, acho que eu exagerei hoje, assim, porque eu saí exausta, né? Porque eu fiz tanto aquilo, eu fiquei puxando a energia de todo mundo para ser igual a mim, nem todo mundo está na minha energia, nem todo mundo está no meu clima, né? Então, assim, por mais que eu tente ser essa que está com bom humor e tal, às vezes eu acho que eu exagero, sabe? E aí eu fico, assim, muito cansada, falo, nossa, é por causa disso, né? A gente curta a se perceber, e é bom a gente fazer essa leitura depois, a gente tentar ir se freando ou se soltando, né? Aí vai depender do que você percebe, né? Posso dar um pitaco aqui? Claro, vai lá. Sempre. Gente, queria dar um pitaco aqui, uma pessoa que não é professora, mas que trabalha nessa área e que eu acho, assim, que, olhando de fora, né, as professoras que estão aqui e as professoras que foram muitas que eu já trabalhei até hoje, algo que eu percebo é, assim, você ter claro o motivo pelo qual você quer dar aula. Eu acho que todos nós temos muitas habilidades e tudo mais,
E eu me lembro que tem um comediante aqui muito famoso, não, no momento eu não estou me lembrando o nome dele, e ele faz muita comédia. Ele era professor de matemática e ele virou comediante, ele é muito engraçado, e ele fala que... Vocês pensam que eu tô... Lógico que é tudo na brincadeira, hein, gente? Mas acontece essas coisas. Eles falam que... O que é? Vocês pensam que eu estou aqui para... Como é que ele fala? Vocês pensam que eu estou aqui para ensinar alguma coisa para vocês? Não, eu estou aqui para vocês olharem para mim e me ouvirem. Eu estou aqui porque eu sou o centro da atenção. Vocês não são o centro da atenção. O centro da atenção sou eu. Lógico que tudo de uma forma bem humorística, bem engraçada. Ele fala que os professores, isso de novo, tudo na teoria da comédia dele, que o professor tem um pouco a coisa do ego, de querer realmente ser o centro da atenção, de querer atenção para ele. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento no qual tem que se trabalhar muito o porquê que você quer ser professor e o que você realmente quer passar para esses seus alunos, né? Porque é lembrar sempre da troca que o ensinar, o você estar ali lecionando, é você realmente ter certeza que aquele aluno está aprendendo o que você tem a passar, e não que ele realmente esteja só te ouvindo, e que ele não tenha essa liberdade de também falar aquilo que vem na cabeça dele, o que ele queira, que não necessariamente seja aquilo que ele está querendo que você aprenda. Ele pode estar fazendo uma conexão bem distante com algo, e, de repente, o professor pode dar ali um corte nele e falar, não, mas não é nada disso que eu estou falando de outra coisa, e cortar esse aluno, né? Então, assim, eu só queria dar essa visão geral da importância de um professor na vida de qualquer aluno. Eu acho que, às vezes, a gente não tem essa noção de que um professor ele pode fazer com que uma pessoa brilhe para sempre por uma aula maravilhosa, por ter sido maravilhoso, e tem aqueles que pode, às vezes, né, destruir o sonho de uma criança, de um adulto, às vezes, por um comentário. Momentário, né? Então, eu só queria fazer essa reflexão da importância do professor, saber o porquê que ele está ali, se realmente ele é uma pessoa que está pronta para ensinar, e não só falar, saber ouvir o aluno, né? Sim. Não é sou absoluto, professora. né? Não é absoluto o que ele fala, né? Não é verdade absoluta. E até você falou uma coisa que, se a gente for parar para pensar, todo mundo tem uma lembrança de um professor na vida. Exato, era esse o ponto que eu queria chegar. Né? Quem que não lembra daquele professor inspirador, divertido, bacana? Então, eu acho que se todo professor tiver esse espírito de estar ali, de corpo e alma, como vocês comentaram, deixar problemas fora de casa, que a Camila comentou, né? E estar ali, 100% presente, fazer a diferença, que seja na vida de um aluno, nossa, eu acho que isso conta demais. Valeu. Você cumpriu. A Karina colocou aqui um comentário. É esse o novo conceito de muitas escolas, fazer com que o aluno use o pensamento crítico, que construa o seu aprendizado a partir do seu conhecimento, das suas dúvidas, das suas interpretações. E a Amanda colocou, nós influenciamos demais. Demais. E ele ser perfeito, e ele ser realmente o protagonista, e não somente o professor se sentir nesse papel de quem manda sou eu, quem sabe tudo sou eu. O aluno também tem muito a ensinar para o professor, né? Você sabe que dessa perspectiva é muito legal. Bem rapidinho, lembrando aqui de uma aula que uma vez eu e a Camila montamos, e que nós dávamos as listas para a criança trabalhar vocabulário de comida, de fruta, né? Era uma classe, as meninas tinham, acho que as duas meninas tinham entre 9 e a outra com 6, 7 anos. E aí, depois a gente transferiu todo esse aprendizado para um tipo de uma dramatização, uma encenação. Eu peguei uma feirinha da Barbie, da minha filha, e um mercadinho, nós fizemos o caixa, e aí a menina veio, ela tinha comprado no setor lá de casa, de eletrodomésticos, ela tinha comprado uma máquina de costura. Ela veio com tanto argumento, não sei se ela vivenciou isso com a mãe um dia, com tanto argumento legal, que eu falei, nossa, ela está falando tudo isso em português, de que a máquina estava com defeito, e ela queria o reembolso. Achei tão... Sabe quando te enriquece, você fala, nossa, ela está reclamando, é muito, muito legal, né, para nós, assim, muito retorno, né? Fantástico, super fantástico. Com certeza. A Ana colocou aqui, promover um caminho de aprendizado. Somos um guia apenas. Exatamente. Eu falei disso lá quando eu falei da pirâmide de classe, né? Que o professor é um guia, né? E que a gente precisa compreender isso e levar isso para a gente, né? Assim, é claro que nunca vai ser perfeito e tudo. Isso é um caminho de aprendizagem para nós também.
Mas eu acho que a gente ter isso em mente, a gente batalhar por isso, é uma luta diária e a gente tem sim como fazer a diferença se a gente colocar na nossa cabeça que a gente quer trabalhar de uma maneira inclusiva, colocando o nosso aluno ali para frente, né? À frente, né? Deixa a Camila continuar aqui, senão nós vamos ficar aqui até 10h30, gente. A culpa não vai ser minha, não. Gente, mil desculpas aqui, tive que correr para outro computador, vamos ver se melhora aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ok. Sim, Camila, manda ver. Então, continuando, né, a linguagem inclusiva. Então, o professor precisa refletir como é que a gente vai incluir o aluno até mesmo na linguagem, né? Porque a gente, às vezes, é muito fácil a gente separar, né? Vocês vão fazer isso e eu vou corrigir depois. Não, por que não? Nós vamos fazer esse exercício juntos, vamos ver o que a gente aprende. Então, até mesmo, né, no linguajar. Então, utilizar menos eu e vocês, que dá até, né, essa separação, e usar mais o nós, a gente, incluir o aluno. Então, é essa linguagem inclusiva. E no próximo slide, dar importância ao que o aluno traz para a sala de aula, sempre, né? Valorizar as ideias, as experiências, as ações, os momentos, reflexões, as experiências, às vezes aconteceu alguma coisa legal, ou o aluno escutou alguma coisa em português, ou ele soube falar alguma coisa, ele lembrou de alguma coisa, não, tipo, excluir o aluno, tipo, peraí, depois a gente fala. Então, não, escuta o que ele tem para te dizer, e fala, olha, que legal, ele lembrou que feijoada se faz com feijão, então ele lembrou da palavra feijão, qualquer coisa eu acho que tem que ser exaltada. E é isso, alguém tem alguma ideia aí, alguma experiência? Coloca aí no chat pra gente, senão a Rô vai continuar. Tcharam! Onde tem Roberta, tem Mo, né, gente? Eu aproveitei a chance para poder falar um pouquinho dessa metodologia, que é uma metodologia inglesa, né? Nós estamos aqui, a maioria de nós aqui presentes hoje estamos na Inglaterra. O Mo é uma metodologia que vai utilizar da narrativa. Então, a gente pensa aí um pouquinho no storytelling, a gente vai pensar sempre na linguagem inclusiva que a Camila acabou de mencionar, a gente vai pensar também em criar tensões, né? E o que é criar tensões? É a gente dar aquele friozinho na barriga, né? A gente deixar aquele gostinho de quero mais, aquela vontade de cenas do próximo capítulo que a gente vê, né, no final da novela, né? E aí você poder pensar naquilo que pode ser um problema na sua história e apresentar isso de uma maneira criativa para os alunos, deixar eles pensarem em saídas para aquele problema que vai acontecer e buscar os aprendizados para eles, né? E dar para eles o material, né, suficiente ali para que eles busquem aprender mais para conseguir passar por aquele problema, por aquele obstáculo que surgiu. Na metodologia do Mo tem 12 níveis de tensão. E só para vocês terem alguma ideia, que tem algumas tensões, por exemplo, que a gente sabe que vai acontecer o problema, a gente não pode evitar que o problema vai acontecer, mas a gente pode se preparar para receber esse problema. Por exemplo, vai ter um tsunami, né? Já conseguiram prever que vai ter um tsunami. Não tem como a gente evitar o tsunami. Mas como a gente pode se preparar para isso, né? Então, esse é um tipo de tensão. Tem também outras tensões. Tem também um outro nível que é a tarefa hercúlea, né? Que vem aí do Hércules, né? Que é aquela tarefa, assim, só um deus grego para resolver, né? Assim, que é super difícil, nós vamos passar perigo de vida, vai ser um problema sério passar por isso. Então, assim, tem 12 níveis diferentes dentro da metodologia. Mas, assim, basicamente o que elas trazem é isso, é de você gerar uma vontade de prosseguir no aluno, um friozinho na barriga, uma adrenalina para poder continuar. E tem também 33 estratégias dramáticas no Mo, né? São muitas, 33. Mas a gente faz o uso de várias delas, assim, na nossa vida, né? Quando a gente brinca com criança pequena, né? Que a gente... agora eu vou ser o leão, vou correr atrás de você... aí você vira o leão, né? Aí você tá em personagem, né? Você é o leão. Aí você vai, raw, vai atrás do menino, raw, raw. Aí o menino cai e machuca, né? Ele chora, mãe, machuquei. Ele te abraça. Você não era leão? Mas agora você é mãe. Aí você abraça, acalma. Filha, tudo bem, passou. Vamos voltar a brincar? Vamos. Raw, vou te pegar. Voltou a ser leão. Você entra e sai, né? De personagem. E a gente faz isso naturalmente, principalmente com as crianças pequenas. Mas a gente vai perdendo isso.
Você já brincou assim com algum adulto? Não, né? Você não brinca assim com um colega de trabalho, né? Então, a gente vai perdendo essa nossa variedade, né? E é nessa variedade que mora também a forma de entusiasmar o outro, né? Então, as estratégias dramáticas que tem na metodologia, elas são formas da gente trazer novos elementos, vão motivar os nossos alunos a querer saber mais, a querer buscar mais. Desculpa. E a gente vai falar disso no curso de Mo para quem está participando, mas quem quiser saber um pouquinho mais, gente, pode, né, ir lá, tem minha página no Instagram, lá no PowerK também a gente solta várias dicas legais, então vale a pena ficar de olho aí. E diferentes pontos de vista, que é também uma coisa que está dentro da metodologia do Mo, e os diferentes pontos de vista nada mais são do que a gente analisar o mesmo fato de diferentes ângulos. E como que a gente pode fazer isso, né? Tudo que acontece na sua narrativa, na sua história, no que você está ensinando, né, tem uma personagem ali. E muitas vezes tem mais de uma personagem, né? E quando a gente tem mais de uma personagem, a gente consegue ver pelos olhos dos outros, né? Então, eu dei um exemplo da Chapeuzinho Vermelho, né? Que a gente tem a história da Chapeuzinho Vermelho. Se a gente pegar a Chapeuzinho Vermelho, sentar ela na cadeira e falar, conta o que aconteceu, Chapeuzinho Vermelho. Eu estava indo pela floresta, de repente o lobo veio falar comigo e para. Beleza. Aí a gente vai pegar o lobo mau. Lobo mau, senta na cadeira. O que aconteceu, lobo mau? Eu estava com muita fome, vi uma oportunidade, não podia perder. Caçador, senta na cadeira. O que aconteceu, caçador? Eu estava andando no meu dia normal de caça e ouvi uma voz. Todos esses são diferentes pontos de vista. E você pode ter pontos de vista inesperados, por exemplo, o passarinho que estava na árvore, a árvore que estava ali, a cama da vovó, o armário da vovó. Tudo isso pode ter voz quando a gente trabalha dentro das estratégias dramáticas, né? A gente faz, são personagens que a gente está criando ali, que a gente está trazendo e que vão agregar diferentes pontos de vista. O que a gente aprende com isso, gente? Fazendo esse exercício. Põe aí no chat para mim. O que a gente aprende quando a gente vê uma coisa de diferentes pontos de vista? Eu pego aqui o meu exemplo da Chapeuzinho Vermelho, se vocês quiserem, assim. A gente, como aluno, quando a gente faz isso, a gente aprende alguma coisa de novo fazendo isso? Olhando de outro ponto de vista? A Ana colocou aqui, interessante. Pois é, a metodologia é muito legal mesmo. Estão com preguiça de pensar, né, gente? Já está ficando tarde, né? Preguiça está batendo. Eu entendo. A gente aprende a ponderar, a nossa perspectiva muda. Isso mesmo. A Cristina colocou, Camila, Garcia. A gente começa a respeitar o ponto de vista do outro, né, gente? Reavaliar o que eu tinha como certo, exatamente, né? Olhar por outra perspectiva, criar argumentos novos para o mesmo fato, né? Porque aí você começa a aprender que para a vida, tudo que a gente faz na vida tem o seu ponto de vista. Aí, reavaliar e mudar a maneira, exatamente, tem o seu ponto de vista, mas tem outro ponto de vista. Qual é o mais correto? Aí vai depender de onde você está olhando, né? Então, a gente conseguir compreender isso, né? Dentro de uma sala de aula, a gente leva isso para a nossa vida. Olha só que legal, né? Isso é super útil, assim, super importante também. Evita julgamento, exatamente. A Cristina está mandando para mim aqui só no chat privado, Cris, se você quiser colocar aí para todos os seus comentários, está vindo diretamente só para mim aqui. Tá, vou mudar. A gente evita julgar, né? Ela escreveu julgamentos, porque aí você começa exatamente a perceber que o que o outro fala também tem o seu valor, também tem o seu sentido, né? Então, eu acho que isso é super, super válido, assim, é super importante a gente olhar tudo de diferentes pontos de vista. E quando a gente faz isso na sala de aula, né, quando a gente promove esse momento dentro da sala de aula, a gente não precisa necessariamente fazer isso só olhando os pontos de vista dos alunos. A gente pode olhar pontos de vista de personagens, como eu fiz aqui, né? E aí o que você faz é permitir que o seu aluno leve a experiência de vida dele, mas fale no lugar do outro. E isso faz com que ele se sinta muito mais encorajado para fazer isso, porque não sou eu, é Chapeuzinho Vermelho, sou eu, Lobo, né? E aí ele vai se abrindo, você vai conhecendo mais desse aluno, você vai percebendo as experiências de vida do seu aluno, e você vai também se identificando mais. Então, e isso vai fazendo o seu aluno perceber o seu ambiente como um ambiente onde ele pode
se soltar, onde ele pode trazer novidades, ele pode falar dele, né? E aí você vai criando ali um ambiente seguro. E no português como língua de herança, gente, as vantagens de se fazer isso, né? Quais são as vantagens de ter um ambiente seguro numa sala de português como língua de herança? Coloca aí para mim. Dá um branco entre a hora que eu termino de falar e a hora que as mensagens suas começam a chegar aqui. Dá um aperto no peito e fala, não, ninguém tá nem aí porque eu tô falando. Gente, responde, senão eu vou ficar triste, tá? Coloca qualquer coisa aí. Ou pode falar. Ou pode falar, abre o microfone se for mais fácil, é verdade. Numa sala de português como língua de herança, a gente criar um ambiente seguro traz qual vantagem? Pensa nos alunos que a gente tem dentro da sala, né? A gente tem maior aprendizado, a Karina colocou aqui, maior confiança, segurança, acolhimento, o menino vai se sentir mais acolhido, para eles não sentirem, isso aqui é super bom, né? Isso aqui é mega importante, que eu pedi quem que falou, para eles não sentirem vergonha, a Ana Silva colocou aí, ó, para eles não sentirem vergonha, o aluno se soltar, não ter vergonha de se expressar, isso mesmo, gente, isso aqui é muito bom, né? Parceria das famílias, perceberem que seus filhos estão bem, com certeza, né? O afeto, isso é muito importante, esse link, né, no português como língua de herança aí. O próprio engajamento do aluno, isso reflete em casa, reflete na vida dos colegas, isso mesmo, né? O aluno vai começando a se sentir à vontade para falar, ele começa a perceber que ele não é julgado naquele espaço. E se ele não é julgado naquele espaço, ele pode tentar. Porque a gente sabe que muitas das crianças se travam de usar o português na sala de aula, porque a gente tem aqueles vários níveis, aquela heterogeneidade que a gente tanto fala, né, no português como língua de herança. E quando a gente tem essa heterogeneidade na sala de aula, uma das formas a gente ir limando as barreiras, né, desses meninos falarem, é a gente falar para ele que está tudo bem a gente falar errado. O importante é a gente tentar, é a gente se unir para ajudar o outro, é a gente fazer um trabalho de equipe, é um colega colaborar com o outro, é eu tentar falar, né, e a gente vai criando um espaço que eles não têm medo de colocar para fora, né, de se expressarem mesmo, né? Então, isso aí, o próprio engajamento do aluno, isso reflete em casa e reflete também na vida dos colegas, com certeza, né? Bom, vamos para frente aqui. Dar aos alunos a oportunidade de trocarem uns com os outros. A gente falou disso já anteriormente, né? Quando a gente fala do ensino em pares e tudo mais. Sejam eles os próprios colegas, uma personagem, ou colegas de outras turmas. Estou entrando na parte de alguém aqui, vocês me cortem, porque eu sou fominha, tá? Além de eu ser palhaça, eu sou fominha. Deles trocarem com os próprios colegas, deles trocarem com... quando a gente tem a heterogeneidade na sala, né, de aula do POL, que é muito, muito comum, o professor como mediador, não como um transmissor, né? Exatamente, exatamente. A gente fica ali abrindo espaço para os alunos irem trazendo, e a gente vai oportunizando cada vez mais esse espaço e vai utilizando do que eles trazem para a gente criar em cima, para a gente ampliar o que a gente trouxe, para a gente usar a ideia e ir adiante com ela quando for possível, para a gente anotar num caderninho de ideias para usar depois. Olha, não dá para usar agora, mas vou anotar para a gente usar depois. Né? Só isso já é um reconhecimento para o aluno, só isso você já dá empoderamento para ele. Né? E é uma coisa tão simples de fazer, tão boba de fazer, né? Comunicar e saber lidar com as situações que o grupo provoca, deixar o aluno entretido e também pensante, né? O aluno refletindo e pensando sobre o que ele fez, o que ele vai fazer, sobre o que ele discutiu com o colega, sobre o ponto de vista do colega, a forma de ver do colega, né? Vamos aqui agora, então, passar, se preparem, hein? Lista de controle. Gente, esse nome é muito controlador, né? Checklist do professor engajador. O que dá para a gente acrescentar nesse checklist aí, gente? A gente colocou aí a linguagem inclusiva, dar valor ao que o aluno faz,
traz, né? Está escrito traz, eu falei faz, mas não deixa de ser também. Sim. As tensões produtivas, né? Que são essas tensões que vão dar o friozinho na barriga, não para o mal, achando que uma coisa terrível vai acontecer comigo, né? Porque a tensão do tipo, fala, você não sabe não? Quero ver se você sabe. Fala aí, fulano. Gente, ele não sabe não, quem sabe para ajudar ele? Olha que horror. Né? Isso não é uma tensão produtiva, né, gente? É uma tensão improdutiva, né? Traumática quase. Então, uma tensão produtiva é uma tensão que vai gerar nele a vontade de ir adiante, de prosseguir, de buscar, né? Os diferentes pontos de vista que eu falei aqui há pouco tempo, a troca com os outros, que a gente já tinha falado antes, mas volta aqui, né? Como algo fundamental. O que mais está faltando nessa lista aqui, gente? A gente pode fazer uma relação, Rô, com os vídeos dos professores, né? A tipografia dos professores que a gente passou e ver o que falta, se a gente achou que nem toda aquela atitude cabe hoje em dia, ou se é importante, o que a gente pode usar, como a gente se identifica. Isso mesmo. Vocês gostariam de incluir algo? Pode falar, se não quiser digitar aí. E como vocês se percebem também, né, gente? Nessa lista de professor engajador, onde você está, né? Quem sou eu na fila do prof, né? Onde é que eu estou nessa fila, né? Outro dia, gente, eu fiz uma coisa, eu tava dando aula num programa online e ele mede o tempo de fala de cada pessoa. Vocês já viram isso? É horrível, gente, não façam isso. Sabe por quê? É claro que era uma aula que eu era professora, então eu realmente falava mais com os alunos, mas lá mostrava a porcentagem de minutos que eu falava com relação aos minutos que os alunos falavam. É igual computação. Assim, é assustador o negócio, entendeu? É assustador. Então, assim, como a gente fala, né? E a gente demanda esse espaço da fala o tempo inteiro, né? Mas, assim, a gente não tem muita culpa, não. A gente foi ensinado assim, né? Isso está dentro da gente, mas a gente pode tentar lutar contra isso, possibilitando mais, né? A Amanda falou aqui, temas de interesse do aluno, super importante, Amanda, a gente saber o que nosso aluno gosta, né? O que capta a atenção desses meninos, né? Pela faixa etária, às vezes a gente tem alguns indícios, né? Por exemplo, meu filho tem 2 anos e meio, é carro e dinossauro, né, gente? Sim. Meio de transporte e dinossauro, então não tem erro. Você pegar esses dois ali, não tem erro, né? E agora, com as crianças mais novas, já tem os jogos digitais, que eu ainda estou por fora, porque eu não cheguei lá, mas eu sei que tem mãe de meninos maiores que já conhecem os jogos digitais que estão super na moda. Então, você sabe, quando você pega por ali, você capta os meninos. Muito difícil, porque às vezes temos tantas ideias, expectativas, que viramos o centro das atenções sem perceber. É verdade, né? Isso está dentro da gente, está enraizado na gente, na nossa forma de ensinar, na forma como a gente aprendeu, né? É que é legal quando a gente faz essa sondagem, né, disfarçada, às vezes, em alguma atividade, vai percebendo qual é o interesse daquele aluno, daquele grupo, é legal porque você vai inserindo, como quem não quer nada, esses assuntos, esses temas, e isso chama atenção, né? É legal, você está falando jogos, ou um filme, um desenho, né? Você sabe que, não, um pouco a parte dessa... desse assunto aí de aula, mas mesmo aqui em casa, para dar uma incentivada, a minha filha está na adolescência e eu baixei para incentivar mesmo, porque ela está começando a gostar dessa coisa de vampiro, e eu lembrei lá do Twilight, né, que era o Crepúsculo, baixei no Kindle para ela o livro em português e falei, você sabe que me deram de prêmio um livro em português que eu poderia escolher? Como ela está gostando de vampiro, eu falei, ela vai curtir ler. E apaixonou. Não é uma literatura, não é um clássico, né? Mas está lendo. Então, sabe quando já aquilo vale, né? Então você vai cortando pelas beiradas e vai, né, atingindo interesse, né? A Silvia colocou aqui, acho uma ótima forma de fazer os professores refletirem se realmente deu oportunidade e espaço para o aluno falar. Uma coisa legal, gente, que a gente pode fazer, né? Uma brincadeira na sala de aula, é falar assim, eu vou colocar aqui meu despertador, de tanto em tantos minutos ele vai tocar. Na hora que ele tocar, eu vou parar de falar, e aí vocês vão ter que assumir, né? E aí você sempre deixar uma coisa para o aluno fazer naquela hora, assim. Então, você já sabe que, sei lá, de 15 em 15 minutos vai tocar,
E aí, de 15 em 15 minutos, o que você vai deixar para eles refletirem, para eles falarem, para eles buscarem, né? E aí, eles vão assumir, você vai ficar calado por, sei lá, 5 minutos, né? Eu acho que a gente poder fazer esse exercício real, assim, eu acho que é importante para a gente, né? Vamos aqui, ó. Para a gente, são 9h10, para a gente poder encerrar, eu quero propor aqui é um jogo teatral, na verdade, eu falei dele na aula que eu dei essa semana para o pessoal do PowerK, e eu queria que a gente brincasse aqui, quem não pode ficar gostar da minha ideia, né, de colocar o despertador, né, assim, eu adorei essa ideia, Roberto, experimentem, não custa, eu falo 2, vocês falam meio, eu falo 3, vocês falam 1, né, vai brincando, eu acho que é legal. Esse aqui, gente, é um jogo teatral que eu queria que a gente fizesse. Eu vou parar de compartilhar a tela para poder ver aqui as janelinhas de todo mundo, depois eu volto para a gente poder finalizar, tá bom? Quem não consegue ficar com a câmera ligada, talvez consiga usar as reações aí para a gente poder ver aqui na tela, tá? As regras do jogo são, principalmente, né? A regra principal. Você não pode falar uma coisa que você não tenha, que você não seja, que você não goste. Então, tem que ter a ver com você falar, tá? O nome desse jogo é Procura Alguém Que, e a gente hoje vai fazer com o tema Procura um Professor Que, ok? Então, eu vou começar, eu vou puxar a roda, vou falar uma frase, se você se identificar com a frase, você dá um joia aí nas reações ou você deixa sua câmera ligada. Se você não se identificar, você coloca uma mãozinha para baixo, se você estiver com a câmera desligada, ou se você não estiver usando a câmera, ou você desliga a sua câmera, tá? Das pessoas que se mantiverem aqui ativas, eu vou escolher uma que vai fazer a próxima rodada, sempre com a mesma frase. Procura um professor que. Lembrem que tem que ter a ver com você, ok? Não pode ser uma coisa nada a ver. Por exemplo, eu não posso falar, procura um professor que bata no aluno. Eu não posso falar isso, porque nunca fiz, tá? Então, não posso falar, tá bom? Estou dando um exemplo prático aqui. Então, vamos lá, eu vou começar, hein? Procuro um professor que não tenha vergonha de pagar mico na sala. Quem também não tem vergonha de pagar mico, fica aí ligado. Ok. A Silvia. Você quer que eu escolha a Silvia, Cris? Ela deu um joia. A Silvia deu um joia, então ela não tem vergonha de pagar mico, não. Será que ela... Silva também deu um joinha. Não, todo mundo tá com a câmera ligada aí, eu tô entendendo que não tem vergonha. Então, todo mundo aqui, ó, é mico thumbs up, né? Beleza, gostei. Então, eu vou escolher aqui a Ana Molinari, que falou um pouquinho hoje, para ela poder fazer o próximo. Ana, abre seu microfone aí e complete a frase. Procura um professor que... Procura um professor que leva lixo para a escola. Vale sucata? Também Que tipo de lixo? Que tipo de lixo? Então, ela não explicou, então você considera o que você quiser. Ana, escolhe alguém aí, ó. Lixo, a Ingrid. Eu procuro um professor que gosta de dançar. Escolhe alguém aí, Ingrid. Camila. Qual Camila? Temos duas. Camila Garcia. Procura um professor que seja canhoto. Essa foi boa, hein? Uhul! Os canhotos! Olha alguém aí, Ingrid. Volta para Ingrid. Ai, meu Deus. Ok, eu procuro um professor que gosta... Não, Ingrid, agora você escolhe alguém para fazer a próxima. Ah, desculpa. A Ana Silva. Ana Silva. Abre o microfone aí, Ana. Dá para abrir o microfone? Senão pode mandar no chat. Procura um professor. Ela que está mandando aqui no chat.
E a frase vai ser grande, a gente se prepara, hein? Que prepara uma aula divertida e se diverte junto. Então, escolhe o nome aí, Ana. Ana Silva. Karina. Procura um professor que deixe o aluno ser ele mesmo. Muito bom. Escolhe alguém aí. Karina, escolhe um professor aí, uma pessoa. Tá no mudo, Camila Karina. Cataia. Camila Cataia. Cataia. Isso. Procura um professor que coloca música no último volume durante as aulas. A Fernanda Martinez aí se candidatou, falou que sim. Então, Escolhe Fernanda, alguém, Camila. vai aí, Fernanda. Fernanda, qual professor você procura? Procura um professor. Que queira fazer as brincadeiras junto com os alunos. Aí, ó. Tá, agora escolhe uma última pessoa. Todo mundo já foi? Amanda. Faltou você, Amanda. Olá. Procuro um professor que adora contar história. Aí. Faltou a Silvia falou, gente? Falou, né? Foi a primeira, foi eu que chamei, inclusive, né? Ótimo. Então, ó, fechamos aqui, todo mundo pode participar. Esse jogo, gente, para quem não conhece, ele funciona com cadeiras em volta, em roda, uma pessoa no centro, que não tem cadeira, a pessoa do centro chama, procura alguém que, e aí as pessoas que se identificam têm que trocar de cadeira, mas não podem sentar nas cadeiras logo ao seu lado. Então, elas têm que correr, né, no cômodo, e a pessoa que está em pé tem que procurar uma cadeira para sentar. E aí, sempre vai sobrar um no centro que vai fazer a próxima chamada. É uma brincadeira ótima para fazer, é um jogo ótimo para fazer na sala de português como língua de herança, porque tem vocabulário, porque tem diversão, né? E você pode fazer temático, igual a gente fez aqui hoje. Procura um professor que, né? A gente fez só com professores, com o tema de professor, mas a gente pode fazer com qualquer tema que você esteja trabalhando, ou que você queira fazer ali com os alunos. Bom, a gente chegou aqui no nosso slide final, né? Eu abri aqui só para poder mostrar mesmo que a gente está encerrando. Quero muito agradecer meus colegas que vieram aqui hoje se engajar comigo, né, nessa jornada aqui, Camila e Cris, obrigada. Agradecer todo mundo que veio aqui, né? Estou agradecendo aqui no meu nome, mas também em nome do Paul UK. Acho que as meninas mesmo querem falar umas palavrinhas finais. Muito obrigada por terem estado aqui conosco hoje. Esse material vai ficar gravado, vai ficar disponível também para quem é filiado ao Paul UK. Se vocês têm colegas que são professores de português como língua de herança, ou interessados na área, ou pais, e querem estar próximo a nós, né, aqui do Paul UK, para poder aprender um pouco com essa nossa prática, nossa vivência aqui, digam a eles para se filiarem ao Paul UK, uma filiação muito, muito em conta. A gente está aí com planos de fazer vários eventos legais, como esse. Semana que vem tem mais um evento, né, que é como abrir a sua iniciativa de Paul, que vai ser com as nossas colegas aí, a Silvia, a Ana Gisele e a Helen, se não me engano. Exatamente, Rô. A Helen da ABCD, a Silvia do Clube dos Brasileirinhos e a Ana Gisele do Sabe a Dúvida. Então, estejam presentes, colaborem, ajudem a gente a divulgar, não só os eventos, mas o Paul UK, para que a gente possa se tornar cada vez mais forte. Porque nosso lema é que juntas somos mais fortes. Então, a gente conta com o apoio de vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Um grande beijo para vocês aqui da minha parte. Eu também quero agradecer por vocês estarem presentes.
dedicarem um tempinho aí para estarem conosco, né? E que fique, assim, todo esse aprendizado que nós tivemos hoje, que o planejar abranja tudo, para que a gente possa sustentar esse engajamento aí a longo prazo, né? Muito obrigada. Cá, quer falar alguma coisinha? Desculpa pelos problemas técnicos aqui, é claro que é quando a gente vai falar, quando é um dia importante, mas muito obrigada aí pela paciência, pela troca, e a gente se vê em outro webinar por aí. Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Beijão. Até a próxima. Obrigada pelos colegas aí. Vocês foram muito inspiradoras. Adorei. Parabéns, viu? Obrigada, Cis. Semana que vem estaremos com você. Valeu. Obrigada. Obrigada, Tchau, menina. tchau. Obrigada. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.